Este acerto de opiniões é, sem dúvida, um momento a assinalar na série de negociações entre Governo e sindicatos. A Ministra da Educação está hoje no Primeiro Jornal para explicar o que mudou. Muito boa tarde, Sra. Ministra. Porquê é que foi preciso uma manifestação de força dos professores para que o Governo mudasse de opinião ou recuasse? Vamos lá ver, não é um problema de mudar de opinião ou de recuar. A avaliação avança. Se quiser falar em recuos e avanços... Mas não nos moldes em que propôs inicialmente? Não, nos moldes, exatamente nos moldes em que o Governo propôs. Mas a questão mais importante é que foi possível um entendimento com os sindicatos. Porquê que lhe chamam entendimento? Porque é um entendimento, é uma aproximação de posições. O que é que está ainda por esclarecer até se chegar ao acordo, que costuma ser a palavra normalmente utilizada? Vamos lá ver. Aquilo que foi o entendimento entre o Ministério da Educação e os sindicatos foi que a avaliação avança. A avaliação vai ser, o trabalho que está a ser feito nas escolas continua, não há suspensão nem adiamento. Mas fica cingido a 4 parâmetros? Não fica cingido a 4 parâmetros. Avança exatamente nos termos em que o Ministério da Educação vem a propor desde janeiro, que para os professores contratados para os professores que têm que ser classificados este ano, seja utilizado um modelo simplificado que já tinha sido por nós proposto ao Conselho de Escolas e que está a ser concretizado nas escolas. Mas o modelo vai ser aplicado da mesma forma em todas as escolas e não era isso que o Ministério pretendia inicialmente. E, portanto, há essa harmonização, digamos assim, mas que se aplica apenas aos professores que são classificados este ano. De resto, todos os outros professores que tenham iniciado a sua avaliação este ano, que prossegue no próximo ano, porque, como sabe, a avaliação é por 2 anos, concretiza-se em 2 anos, para todos os professores restantes dos quadros, que são muitos, que são 150 mil, a avaliação concretiza-se exatamente nos moldes em que está previsto no decreto regulamentar. Se me diz que fica tudo como o Ministério propôs em janeiro, porquê é que se fala agora não fica tudo, num repare, acerto houve ou avanços, entendimento? Ao contrário do que os jornalistas gostam de sublinhar, houve avanços, e os avanços são avanços no sentido de conquistar mais tranquilidade para as escolas, e isso passa por conquistar a confiança dos professores no modelo. Como? Essa conquista passou por algumas cedências do Ministério. Dando a garantia aos professores de que os efeitos negativos, eventuais efeitos negativos, necessitam de ser confirmados para se poderem concretizar. A oposição considera que a decisão do Ministério, neste caso do Governo, é um recuo, é a pressão das eleições já a funcionar? As pessoas gostam muito de simplificar aquilo que são processos negociais complicados, são processos que eu respeito porque são de procura de aproximação. Esse é que é o ato civilizacional. Procurar as divergências, os recuos é muito fácil. Repare que quem recua não se encontra com ninguém. Porquê é que não se chegou a este entendimento antes da manifestação dos professores? As coisas têm um tempo próprio. Todas as coisas têm um tempo próprio. Também foi necessário este tempo para conquistar a confiança dos sindicatos. De que o modelo, a confiança dos sindicatos na avaliação... Foi muito difícil a relação entre estes dois parceiros, os sindicatos e o Ministério. Vai-se concretizar. É talvez o passo mais importante na reforma da educação, porque é ele que vai permitir melhorar as práticas, vai permitir distinguir os melhores professores e vai permitir, no fundo, ter melhores condições para concretizar este passo da reforma, que é essencial, e olhar para outros elementos da reforma, como o plano tecnológico, a melhoria e a modernização das escolas. Há muitas outras questões, certamente, para muito negociar. Importantes, mas no que toca à avaliação, Sra. Ministra, esta é a sua última palavra ou haverá ainda mais, ou poderá haver ainda mais acertos neste processo? Não há mais acertos, repare. O momento de... o primeiro passo é um passo muito importante e nós precisamos que a avaliação se concretize, esta avaliação nas melhores condições, e foi isso que procuramos. Também com os sindicatos, já o fazíamos com as escolas, também com os sindicatos, contribuir para melhorar as condições de concretização desta avaliação. Sempre concebemos mecanismos que permitissem avaliar e acompanhar o modelo para que ele pudesse ter ajustamentos no segundo ciclo. E agora o passo que demos foi considerar a participação dos sindicatos nestes mecanismos que vão avaliar e acompanhar o modelo. Não estava prevista, está prevista a negociação, que é obrigatória, evidentemente, mas não a participação dos sindicatos no acompanhamento, porque me parece natural. Isso parece-me natural e é com muito, de certa forma, aqui muito o entendimento também com os sindicatos está a melhorar essa relação que
para todo o público não era propriamente a mais saudável? Há sempre momentos difíceis em todas as relações, digamos assim. Neste caso, há momentos difíceis de entendimento. As mudanças que estamos a propor são mudanças muito profundas e eu compreendo bem a perplexidade dos professores e a perplexidade dos sindicatos. É o tempo que muitas vezes ajuda a limar as arestas e até a entender melhor os processos. Nós precisamos de tempo para que os sindicatos aceitassem que a componente não letiva de trabalho no estabelecimento é muito importante. E finalmente temos um acordo... E o Ministério precisou de tempo para perceber o quê? O Ministério precisou de tempo para concretizar as reformas que propunha. Repare, foi o facto de durante estes últimos 3 anos termos tido... Não, para fazer a prova de que as medidas têm resultados positivos. Foi isso. Repare, para lhe dar o exemplo da componente não letiva de trabalho de estabelecimento dos professores, nunca tínhamos conseguido um acordo com os sindicatos e isso prejudicava os professores. Eu tenho bem consciência de que prejudicava os professores. E finalmente tivemos um acordo. Porquê? Porque os sindicatos também perceberam que é muito importante que as escolas se apropriem do tempo de trabalho de estabelecimento e que o possam organizar, e hoje fizemos essa prova, sem que isso constitua um ataque aos professores, digamos assim, mas que são matérias de negociação sindical, porque são matérias que respeitam às condições de trabalho e finalmente obtivemos a aceitação dos sindicatos, que nunca tínhamos conseguido ter a aceitação dos sindicatos, de que a componente não letiva de trabalho de estabelecimento é para respeitar. E, portanto, é o tempo de concretizar e de fazer a prova de que as medidas que estamos a propor de reforma do sistema educativo são positivas e vão melhorar os resultados escolares. Esse foi o tempo de que o Ministério precisou. Muito obrigada por ter estado aqui hoje no Primeiro Jornal. Muito obrigada. Boa tarde. Já sabe que pode acompanhar este assunto na SIC Online, num dossiê especial Professores, em SIC.pt, aliás.